Eu me chamo Renato Hoffman e eu vou apresentar o trabalho chamado Abstraindo o OPMP no desenvolvimento de aplicações de fluxo de dados contínuo. Os professores orientadores são Dalvan Gribler e Luiz Gustavo. Nós somos membros do GEMAP na PUC-RS. Eu vou começar então introduzindo o OPMP, que é uma interface de programação paralela que funciona através de diretivas de compilação, como esse pragma OMP aqui no exemplo ao lado. Essas diretivas são interpretadas pelo compilador para gerar o paralelismo e aumentar o desempenho das aplicações. Isso tudo é ótimo, funciona muito bem para o paralelismo de dados, onde se conhece exatamente o dado de entrada e pode dividir ele simplesmente entre as tarefas paralelas. Porém, no caso das aplicações de processamento de fluxo de dados, o PMP não fornece ferramentas suficientes. As aplicações de fluxo de dados ou de stream, elas são caracterizadas por a coleção de dados, primeiramente, obtida de meios de estatística, redes sociais, sensores, entre outros. E todos esses dados eles vão ser coletados e vai ser fluído, esses dados vão fluir por uma unidade de processamento ou filtragem que vai mudar, reinterpretar esses dados de forma a gerar um resultado mais interessante para o usuário final. E tudo isso é um processo computacionalmente intensivo, então o paralelismo pode beneficiar esse tipo de aplicações. Então, tendo em vista a dificuldade do OPMP com essas aplicações, o objetivo desse trabalho é facilitar o desenvolvimento com uma metodologia de abstração. Isso não é novidade. O OPMPSS e o OPMStream são trabalhos relacionados que já tentaram resolver esse mesmo problema. Ambos têm duas características em comum entre eles que diferem do trabalho novo aqui apresentado. A primeira delas é que eles utilizam uma versão antiga do GCC, um protótipo, especificamente um GCC versão 4, enquanto que a nossa alternativa funciona com qualquer GCC mais recente do sistema, ou até mesmo mais antigo. O paralelismo que essas duas alternativas utilizam é um paralelismo tipo Dataflow, enquanto que na nossa alternativa trabalha-se com o conceito de fluxo de execução e não Dataflow. Então, para facilitar o desenvolvimento OPMP nessa aplicação, nós vamos fazer a geração de código utilizando a SPAR. A SPAR ela é uma linguagem específica de domínio que utiliza anotações inseridas no código-fonte para gerar código paralelo de uma interface mais baixo nível. Nesse caso, a gente quer que seja o OPMP. As anotações da SPAR elas são disponíveis a partir do C++ 2011. São padrões do C++, esse sistema de anotações, e dentro de colchetes duplos vão uma lista de atributos. A SPAR ela possui 5 atributos, que a gente vai demonstrar o uso deles nesse código aqui ao lado. O objetivo desse código é paralelizar 3 blocos genéricos de código A, B e C, e o bloco B ele é replicado. Então, para utilizar esses atributos, o primeiro deles é o toString da SPAR. Ele é um atributo que vai definir o escopo da região da string. Então, o que quer ser paralelizado é essa região de string. Então, o atributo stage, o próximo nas linhas 3 e também na linha 6, ele é utilizado para definir o escopo de uma região de processamento dentro da região de string. Depois, os atributos input e output definem, respectivamente, os dados que são consumidos e produzidos por aquela região de string, e o atributo replicate vai replicar aquele estágio associado, ele vai tornar ele paralelo, vai aumentar o grau de paralelismo. No caso de a gente quer replicar o bloco B, usa-se no estágio do bloco B. A SPAR ela possui uma infraestrutura de compilador próprio, que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas o que eu quero destacar? Dentro da SPAR, ela tem uma árvore abstrata de sintaxe que é montada contendo todas as anotações, como eu mostrei ali em cima, aquelas anotações. Essas anotações são interpretadas e são substituídos o nodo dentro dessa árvore de sintaxe pelas chamadas da biblioteca ou da interface de programação paralela mais baixo nível, nesse caso o OPMP com string. Depois dessa árvore modificada é gerado o código paralelo final. O OPMP para fluxo de dados, como eu havia dito, ele tem algumas dificuldades. Primeiro de tudo, o que precisa para o OPMP? Ele precisa de paralelismo de tarefas, comunicação, múltiplos produtores, múltiplos consumidores e sincronização de threads. Paralelismo de tarefas já tem no OPMP, ótimo. Comunicação e sincronização não dá para fazer com o OPMP padrão. Eu não vou entrar em grandes detalhes da implementação, mas dá para obter mais informações num trabalho passado do Erasmus. Então, em resumo, para desenvolver o paralelismo dos blocos A, B e C, como eu mostrei no exemplo ali de cima, na SPAR precisa dessas linhas aqui. Já no caso do OPMP, nós pensamos, bom, o OPMP é só colocar alguns pragmas aqui e ali, é comum algumas pessoas pensar e está feito. Mas nas aplicações de fluxo de stream,
de fluxo de dados, não é bem assim. Precisa de várias coisas extras, vários mecanismos. Então, aquele mesmo código que era desenvolvido na SPAR ali em cima, precisa disso daqui no OpenMP, mais isso daqui, para desenvolver a mesma lógica e a mesma performance paralela, como nós já vamos ver aqui nos experimentos. Os experimentos, então, eles foram conduzidos na aplicação Ferret, que é uma aplicação de fluxo de dados para segmentação e busca de similaridade entre imagens. No gráfico da esquerda aqui, eu estou demonstrando o tempo de execução. No eixo X, o número de réplicas, que vai de 1 até 24, e o número 0 do número de réplicas é a execução sequencial do programa. No eixo Y, o tempo em segundos. Tem uma implementação do SPAR FastFlow, que é a versão original da SPAR. FastFlow, uma implementação manual do FastFlow. SPAR OPMP, gerando OPMP, SPAR. OPMP manual e pthreads, que é o estado da arte nessa aplicação. O OPMP e SPAR OPMP estão colados do pthreads. É um pouco difícil de ver nesse gráfico, mas está bem perto. E desenvolver um paralelismo melhor. Em relação ao número de linhas de código-fonte, a SPAR ela tem o menor aumento em relação ao código sequencial, depois do FastFlow, depois do OPMP e depois do pthreads, que é o mais complexo. Então, concluindo esse trabalho, foi introduzido o OPMP na SPAR para paralelismo de aplicações de fluxo de dados, e na aplicação Ferret foi possível melhorar o desempenho em até 25,42% e colado um desempenho muito similar ao estado da arte, que é o pthreads, e obteve o menor número de linhas de código-fonte. Então, muito obrigado e qualquer dúvida, por favor, nos contate.